Alô, bom dia então, bom dia turma 231 do Colégio Romano Santa Marta. A gente está aqui hoje, nessa manhã do dia 6 de julho, uma manhã gelada aí, 12 graus, né? Tem um furacão chegando, né? Mais um furacão, esse não é bomba, pelo menos, né? Não vai causar tanto problema, mas vai causar também, né? Vai causar um pavor aí, são 80 quilômetros por hora de vento. Mas é o seguinte, gurizada, vamos falar sobre um outro furacão que foi na história do Brasil. Hoje a gente vai continuar com as nossas com os nossos acontecimentos na década de 30 no Brasil, né? A gente na aula passada a gente falou sobre a entre aspas revolução de 1930, que não foi uma revolução, a gente viu muito bem, foi um golpe que foi arquitetado com os políticos, né, que perderam as eleições. Então, por que a gente configura como um golpe? Porque, na verdade, tinha uma Constituição, essa Constituição, ela garantia a eleição, ela garantia a posse do presidente por ele ser eleito, e quem foi eleito foi Júlio Prestes, né? Claro, alguns de vocês podem me dizer o seguinte: não, professor, foi eleito, mas numa condição de corrupção. E, de fato, né, tem indícios de que este governo esses governos que foram da República do Café com Leite eram completamente corruptos, né? A própria legislação permitia o voto aberto, por exemplo. A gente viu sobre isso. Então, todos estavam sobre a mesma ótica, a mesma lógica do pleito. Mas então, Getúlio Vargas, apoiado pelas oligarquias regionais, Paraíba, apoiado pela oligarquia de Minas Gerais, que era dissidente, né, que era aliada a São Paulo, apoiado pelos tenentes, muito importante, que eram uma camada média do exército, que vão ter um discurso moralista, né, de tomar o poder. Segunda vez já que o exército chega a dar um golpe no Brasil. A primeira foi na República, a segunda, então, vai ser no golpe de 30. E as camadas médias urbanas, né, apoiados pela igreja, inclusive, né, vão apoiar, então, este golpe que vai ocorrer em 1930. Bom, mas e aí? Como é que Getúlio Vargas vai governar esse período? Né? Em que momento histórico chega Vargas ao poder? Tudo isso vai ser importante para a gente entender e observar uma imagem, né? Porque uma imagem não, uma perspectiva, né? Porque Getúlio chega ao poder no momento e ele tem que justificar o porquê ele chegou ao poder. Como é que se justifica isso? Se comunicando com as pessoas. Então, qual é o canal de comunicação com as pessoas? O canal de comunicação com as pessoas, sem sombra de dúvidas, são as mídias, né? São as formas como o governo se comunica com a gente, né? Ou o Estado se comunica com a gente, através da imprensa, né? Principalmente naquele momento histórico. Hoje a gente sabe que o governo pode se comunicar conosco, e o governo Bolsonaro sabe muito bem disso, se comunica por aqui, né? Se comunica pelo celular. Se cria um canal de comunicação direto com o eleitor, com o cidadão. Naquele momento histórico, a gente não tem esses canais de comunicação, a não ser a imprensa oficial, seja ela através da rádio ou através do jornal. E mesmo assim, quantas pessoas no Brasil, naquele momento histórico, sabem ler? Então, nós temos pouquíssimas pessoas que têm acesso à informação no Brasil. Outra característica que eu quero deixar bem clara para vocês é o seguinte: nós temos uma contingência de cidadãos que moram em cidades e no campo. Então, na percepção de vocês, hoje, como nós somos cidadãos do nosso mundo, a maior parte da população no Brasil mora onde? Na cidade ou no campo? É uma Na pergunta. cidade? Na cidade. Sem dúvida alguma, a cidade. O campo, vejam bem, quando nós falamos em cidade e campo, a gente não pode dizer assim, ó, mas Pelotas é campo, porque Pelotas é no interior. Não, não, Pelotas é uma cidade. Né? Então, nós temos que entender o seguinte: o que é campo? Bom, campo
é que está fora da cidade, está fora da área urbana. Então, por exemplo, nós vamos ter a área rural de Pelotas. Temos a área rural de Porto Alegre, não temos? Aqui na Zona Sul, temos a área rural. Vocês devem ter já feito alguma saída extra-classe que foram para... Tem os caminhos rurais, existem umas placas de caminhos rurais de Porto Alegre. Então, quer dizer, nós temos uma área rural e uma área urbana. Sem dúvida alguma, hoje, a maior parte da população do Brasil mora nas cidades. O que não era, de maneira alguma, não era a regra em 1930. Em 1930, 80% da população brasileira morava no campo. Era trabalhador rural. E apenas 20% dessa população do Brasil morava na cidade, né? Tinha acesso ao espaço urbano, né? A forma de trabalho era uma forma ou no comércio, ou na indústria, ou no setor de serviço, mas urbano. Muito mais no setor de serviço do que propriamente comércio e indústria nas cidades. Muito mais serviço. Muito bem, então vamos tentar entender o que Getúlio faz no governo em 1930. Quando ele chega ao governo, ele chega de maneira, primeiro, a um golpe. Ele não chega legalmente. E quando ele chega ao governo, ele tem que ter um canal de comunicação com a população. E ele cria. E olhem só, este momento histórico é um momento histórico que a gente estudou lá no semestre passado. É o mesmo momento histórico em que o Duce chega ao poder, o caso do Mussolini, na Itália, e o Führer chega no poder na Alemanha. Como eles vão chegar ao poder? Dizendo que eles são humildes, que eles são... eu estou aqui, mas não estou aqui? Não. Eles vão chegar no poder com imponência. Eles vão chegar no poder querendo mostrar quem é que manda. Eles vão chegar no poder com categoria. Então, vamos tentar entender o que Vargas vai fazer. Vargas vai mandar escrever um livro da história do Brasil. E vai dizer o seguinte: eu quero que a minha imagem esteja estampada em todos os livros de história do Brasil. E lá no verso do livro, eu quero que tenha o hino nacional do Brasil, para as pessoas entenderem que a gente está falando de um país e que esse país tem um líder e que esse líder ele é o cara que tem que ser seguido, tem que ser respeitado, que tem que ser visto. Mais do que isso, a gente vai ver a figura do presidente em todos os órgãos públicos do Estado brasileiro. E isso, a partir de Vargas, isso foi uma coisa naturalizada nos governos federais do Brasil. A partir de Vargas, todos os presidentes que vêm depois, todos, até este presidente que a gente tem, que é o Jair, todos fazem uma foto presidencial, e esta foto presidencial, ela fica estampada no fundo das salas, dos gabinetes. Sejam esses gabinetes públicos, todos eles públicos, todos os órgãos públicos, a foto do presidente vai ficar estampada lá no fundo. Todos. Se vocês entrarem em qualquer órgão público, o Yuri, que deve ter ele tem uma caminhada aí na questão da vereança, da Câmara de Deputados, já deve ter observado que a foto dos presidentes sempre está, né, no fundo dos salões, que são salões de espaço público, do legislativo ou da cidade, ou do legislativo, né, do estado. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela para mostrar a foto, né? A foto do homem. A foto do homem é essa. Então, esse é o retrato do Getúlio, que vai estar ali afixado no fundo das salas. Vejam que o que essa foto demonstra? Primeiro,
um cara com serenidade, né? Um cara tranquilo. Ele não é uma foto que o cara está apavorado. Ele está olhando para a sua frente. Ele está olhando, né? Primeiro, é um cara branco, né? É um cara forte, é um cara bonito, tem a faixa de presidente no peito. Essa parte aqui da foto, ela é muito mais clara do que essa aqui, né? O que demonstra firmeza, o que demonstra perseverança, o que demonstra confiança. Vejam, vocês podem pensar assim, nossa, o que o Jairo tomou hoje de manhã? Hoje pela manhã o Jairo deve ter tomado alguma coisa que ele está viajando na aula. Não, não é viajando. A gente está fazendo uma análise da fotografia que é muito importante, porque é uma forma de comunicação. E essa forma de comunicação, que é a imagem, ela não precisa saber ler. Ela é implícita, ela é subjetiva na nossa mente. Subjetivamente, a gente vai olhar e vai entender o que está sendo dito, sem precisar ter nada escrito. Então, é a forma mais, digamos, plural de leitura que nós temos. Porque a leitura escrita, ela não é plural. Quem não sabe ler, velho, sofre, né? Então, vamos ver. O primeiro governo Vargas vai ser chamado de provisório. E aí ele vai mandar escrever um livro de história, vai colocar a sua imagem e vai denominar o seguinte, ó, tudo que passou na história antes de mim, na República, é velho. Aí tu fica pensando, pá, o cara é gênio, né? Porque ele representa o quê? O novo. Se ele manda escrever a sua história, a história do Brasil, e se coloca na situação de ele ser a novidade, ele já está o quê? Passando, né? Ele está tentando, lambendo as feridas, que foi as feridas do golpe. Né? Ele está olhando para o passado e dizendo, ó, estão vendo o que aconteceu? O que aconteceu antes era que havia corrupção, era um governo, basicamente, um governo agrário, da corrupção do café, que roubava o povo brasileiro, de conchavos, onde o voto era aberto, onde existia o coronel. E agora, não, agora é o novo. Então, tudo que passou antes é velho. Por isso que a gente diz hoje, estudar a República Velha. Cara, só existe República Velha porque Getúlio inventou esse termo. E o cara foi muito astuto, foi muito inteligente, porque ele se coloca como o novo. Então, vamos aos fatos aqui. Ele governa um país provisoriamente, e esse provisório tem 4 anos de governo provisório. Vai de 1930 a 34, está lá em cima. Ele vai governar com decretos-lei. O que significa isso, gurizada? Não existe uma lei escrita constitucional. Ele governa sem Constituição o país. Ele governa à base de decretos. Não estou falando de medidas provisórias. Porque, por exemplo, medida provisória que existe hoje, né? É uma medida que é provisória, né? Que ela tem um prazo, são 60 dias, e ela tem que ser aprovada pelo Congresso. Ela não é assim. Medida provisória, o Bolsonaro diz lá, medida provisória que as pessoas vão poder comprar arma. Ele tentou fazer isso, mas não rolou. O Congresso fez o quê? Derrubou. Por quê? Porque existe uma lei que proíbe. Então, se a medida provisória vai contra a lei, ela não pode ser aplicada. Certo? Então, vamos lá. O que vai acontecer, então? Como não tem Constituição, porque Getúlio tomou como golpe, ele vai governar a partir de decretos-lei. E isso é anota aí, isso é autoritário. Então, começa o governo provisório com um governo de decretos-lei, puxa uma setinha do lado de decretos-lei aqui e escreve autoritário. Segundo elemento aqui que eu vou chamar a atenção de vocês. Ele vai nomear governadores, que na época vão ser chamados de presidentes de estado. Ele vai nomear os governadores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná,
de São Paulo, de Rio, do Mato Grosso, de Goiás, de Roraima, do Acre, do Amazonas, de Rondônia, do Amapá, todos os governadores, todos serão nomeados interventores. O que é um governo interventor? Bom, por que quem vai nomear o governador interventor? Quem são esses caras? Bom, vamos lembrar que no grupo que deu o golpe com Vargas, nós tínhamos os tenentes. Lembram dos tenentes? Então, os tenentes deram um golpe com Vargas. Ele vai justamente nomear um tenente para cada estado do Brasil como presidente do estado, que também é chamado de governador. Ora, e por que Vargas vai nomear um tenente para governo do estado? Primeiro, porque se deu o golpe junto com ele, os tenentes são da sua confiança. Segundo, gato escaldado tem medo de água fria. O que significa isso? Se ele cometeu o golpe, ele também pode ser acometido. Ou seja, ele também não pode levar um golpe de alguém? De algum governador? Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nomear um governador interventor que ele tenha confiança. Vejam bem, eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem essa pergunta. O presidente Jair Bolsonaro, hoje, qual é a sua relação com os governos da Federação Brasileira? Ela é boa ou ela é ruim? Ela é ruim. Ela é ruim. Eu vou pegar só um exemplo desse fim de semana aí, né? Sexta-feira, o presidente encaminhou uma lei sobre o uso da máscara. Ele disse que não, é importante usar a máscara, mas ele não é obrigatório. Ele disse assim, quem quiser usar, use, mas não é obrigatório usar onde? Em supermercado, não é obrigatório usar em igreja, não pode ser multado por conta disso. Aí, em qualquer estado da federação, do Piauí, velho, ao Acre, do Acre ao Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul a Maranhão, todos os estados do Brasil, todos, o uso da máscara é obrigatório. O que está valendo? O que o povo pensa em relação a isso? Se o presidente disse que não precisa e o Estado diz que precisa, vale qual? A gente sabe que vale o bom senso, né? Porque o uso da máscara não é para te penalizar. Tipo, quando o professor diz assim para ti, estuda, estuda que é importante tu estudar. Eu não tô querendo te chatear. Eu não tô querendo te humilhar. Eu não tô querendo te deixar mal. Quando eu digo, velho, estuda, né? Eu quero o teu bem. Quando alguém diz para ti, usa máscara, ninguém tá dizendo para ti morrer. Se tu usa máscara porque tu vai morrer. Não, cara. Usa porque tu vai te proteger, para proteger os outros. Né? Então, a relação, só nessa lei aí, a relação entre Estado, pode ver que existe o quê? Existe um desacompanhamento. E isso é importante que exista um acompanhamento. Porque o governo de uma federação é o governo que governa para todos, não para os amigos só. É um governo que governa para todas os estados da mesma maneira. Não pode haver diferença. Eu lembro que quando começou o governo, ele chamou os governadores do Nordeste de Paraíba. Tipo, humilhando os caras. Não pode fazer isso. Não pode humilhar um povo do Nordeste porque são nordestinos, velho. Sabe? É um negócio ilógico. Não dá para fazer isso. Tu não ganha com isso, só perde. Né? Por mais que eu não goste
de alguém, eu tenho que tratar esse alguém diplomaticamente. Porque senão, obviamente, o que vai acontecer? Vai haver uma resistência. E Vargas vai fazer isso. Para que não haja resistência, o que Vargas vai fazer? Ele vai nomear interventores. Então ele vai colocar lá, no Rio de Janeiro, um governador do Rio Grande do Sul, alguém do Rio Grande do Sul. Ele vai colocar na Bahia um cara do Acre. Ele vai colocar no Amazonas um cara do Paraná. E assim, esses caras que vão ser colocados são todos os seus braços direitos. E assim, ele vai estender uma malha de poder onde ele tem controle sobre os estados. Compreenderam o que Vargas vai fazer? Ele vai centralizar o poder nas suas mãos. Olhem só. Ele está se colocando como a figura mais importante. Ele está centralizando o Estado em suas mãos. Ele está controlando o Estado e tem mais. Ele vai controlar mais. Olha aqui, ó, esse item. Atrelamento de sindicatos ao governo. Pessoal, é o seguinte, o sindicato, ele é o representante do trabalhador. Então imagine o seguinte, eu sou um trabalhador, eu sou trabalhador da educação, eu sou professor. Existe um sindicato de professor? Existe. 2, inclusive. O sindicato de professor particular e o sindicato de professor público. Certo? O sindicato do professor, ele representa o professor. Jamais o sindicato do professor pode ser atrelado ao patrão. Como é que eu vou criar um sindicato que seja junto com o meu patrão? Não tem como. Existe sindicato de patrão? Existe sim. Olha só, tem o sindicato do patronato. Quer ver? Já ouviram falar em Fiesp? Fiergues, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. A ACD, Associação dos Comerciantes, dos Sindicalistas não, do Sindicato dos Lojistas. Então, assim, ó, quem é dono de loja, que é o terceiro setor, né, que é o comércio, tem um sindicato. Quem é dono de supermercado, tem um sindicato de donos de supermercado. Tem um sindicato de dono de posto de gasolina. Tem um sindicato de dono de colégio. O padre tem um sindicato que se chama Sinep. O Sinep, ele faz política para os donos de colégio. Ele não faz política para o professor. Não que ele não queira o bem do professor. Ele não faz política para o professor. Tu não vai ver o sindicato dos donos de colégio dizendo o seguinte, ó. Temos que aumentar o salário dos professores. Tá louco, velho. Tá? Ele não vai fazer isso. Isso é um tiro do pé. Né? Quem é que vai pedir aumento do salário dos professores? O sindicato de professores. Então, vejam bem. O que o Getúlio vai criar? Ele vai criar um sindicato atrelado ao Estado. Então, imagine eu, o Estado. E agora eu vou pegar duas figuras aqui para fazer de sindicato, tá? Eu sou Estado. Aí eu vou... Deixa eu ir para trás aqui. Aí eu vou pegar os professores, o travesseiro, e vou pegar os patrões dos professores. E eu vou sentar no meio, eu, Estado, Getúlio, e vou dizer assim, tudo bem aí? Para vocês? Tudo bem aqui? Vocês vão se entender? Porque vai ser assim, assim, assim. Eu vou conduzir a coisa. O Estado irá conduzir. E aí, os dois sindicatos irão se ajeitar. Então, isso não existe em nenhuma democracia do mundo. Porque isso, tu acaba com a coisa da livre negociação. O Estado não pode se meter nisso. E Getúlio cria isso. Agora, por que Getúlio Vargas cria o sindicato atrelado ao Estado? Porque ele quer controlar os movimentos sociais. Velho, o movimento social é algo que não pode ser controlado pelo Estado.
que não pode ser controlado por um governo. O movimento social é livre. Aliás, isso é a coisa mais importante de uma democracia. Porque os movimentos sociais são eles que garantem a liberdade de expressão, são eles que garantem os direitos humanos, são eles que garantem os direitos do cidadão, são eles que garantiram, por exemplo, para nós, as condições necessárias para que a gente possa conversar, ter aula. São os movimentos sociais. Certo? Então, quando o Estado ele controla, através do governo, ele controla, ele está sendo autoritário. E aí nós temos uma característica. Agora, isso foi Getúlio que inventou? Ou essas características já estavam sendo usadas lá pelo Führer, chamado Adolf Hitler? Estavam sendo usados por um cara chamado Duce, que era o senhor Mussolini. Estavam sendo usados por Franco. Estavam sendo usados por Salazar. Estamos falando aqui de uma tendência, de uma política nazi-fascista. Então, isso é nazifascismo. Isso é a característica nazi-fascista que está presente já, autoritária, nesses governos, nesse primeiro governo de Vargas. Deu para entender isso aí? Bom, agora vem a parte que ele ganha o povo. E como é que ele vai ganhar o povo? Ele vai tomar algumas medidas importantes para modernizar o Estado. Então, como eu disse para vocês, 80% da população mora no campo. E apenas 20% na cidade. Ele vai criar um sindicato, ele vai criar o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. E qual a importância da criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio? Que é o cara que vai criar isso, chama-se Lindolf Collor. Inclusive, tem uma cidade no interior do Rio Grande do Sul que se chama Lindolf Collor. Quando ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, vejam só, hoje a gente tem um ministério que é só do trabalho, tem um ministério que é da indústria e tem um ministério que é do comércio. Ele cria um que não existia, para os três. Ele está dando um sinal, uma luz, ele está dando ênfase que o Estado brasileiro vai começar a se dedicar mais, vai se debruçar sobre as práticas do trabalho, da indústria e do comércio que estão aonde? No campo ou na cidade? É uma pergunta. A criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio é para privilegiar os 20% da cidade ou os 80% do campo? O que vocês me dizem? Cidade? A cidade, muito bem. O Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, pessoal, são políticas feitas para a cidade, apenas para 20% da população brasileira. Porque o resto continua na situação que está. Vejam como ele é malandro. O Vargas, ele vai se meter com os coronéis? Não, nessa. Não, né? Ele não é burro nem nada. Porque se ele começa a mexer no povo do campo, ele vai se ralar. Porque ele vai mexer direto com os coronéis. Ele vai cutucar a onça com a vara curta. Então agora, chegando aos 10 minutos finais da nossa aula, a gente vai falar, talvez, da cereja do bolo do governo de Vargas. Porque se Vargas, por um lado, controla demais, por outro, ele vai criar condições para ser amado pela população. E ele vai. E a população da cidade. Escrevam isso aqui, ó. Criação de leis trabalhistas, bota entre parênteses, nos centros urbanos. As leis trabalhistas são para a cidade, não é para a população do campo. Eu vou repetir mais uma vez, isso está gravado no meu canal, prof.jairobrum. Entra lá, te inscreve, passa adiante. A criação das leis trabalhistas
ela serve apenas para a população da cidade, não é do campo. O campo não será atendido. Ele cria 8 horas de trabalho. 8 horas é o máximo de tempo que um trabalhador pode trabalhar. Mais do que isso, não pode, sem receber uma hora extra. Então, ele cria esse tempo de trabalho, o que vai garantir para esse trabalhador um turno de folga. Então, se o cara trabalha 4 horas de manhã e 4 horas de tarde, ele tem a noite para folgar. Ele pode ir para o cinema, ele pode estudar, ele pode, sei lá, ir para a praça, ele pode trabalhar de tarde, de noite, ele pode trabalhar de madrugada, de manhã, mas ele tem 8 horas de trabalho. Pergunto a você, será que mais alguém tem mais de 8 horas de trabalho hoje? Existem pessoas que trabalham mais de 8 horas hoje, pessoal? Existem. Claro que tem, né? Por exemplo, eu tenho colegas meus que dão aula de manhã, de tarde e de noite. Aí a pessoa só assim trabalha 12 horas, fora o que tem que preparar de aula, corrigir trabalho. Né? Então, o cara tem desculpa, muito tempo de trabalho, mas também ganha por isso, né? Então ele vai criar um salário mínimo. Isso é importantíssimo. O salário mínimo é importantíssimo. Porque com o salário mínimo, ele vai garantir que o trabalhador crie condições de consumo. Ele vai saber, no final do mês, que ele vai receber X quantia. Então ele vai saber, vai poder planejar o seu gasto. As lojas vão poder vender a prazo. Por quê? Porque sabe que o trabalhador tem carteira assinada, ele vai pagar porque ele recebe um salário que é mínimo. Olha que loucura isso. E se as lojas podem vender a prazo, as indústrias vão produzir mais. Então, vejam bem, o salário mínimo, ele vai aquecer a economia. Ele vai criar, anotem aí, escrevam, ele vai criar uma massa de consumidores. Ele cria um setor de consumo que o Brasil não tinha bem certo, porque não existia salário mínimo. As pessoas ganhavam o que os patrões gostariam de pagar. Agora não. Agora os patrões são obrigados a pagar um salário que é mínimo. Isso é importante para a criação, né, de um conjunto que caracteriza o capitalismo no Brasil. Muitos historiadores vão dizer que Getúlio Vargas, é com Getúlio Vargas que nós vamos ter a Revolução Industrial. Porque nós criamos um ministério que é responsável pela indústria. A indústria de base, a indústria do ferro, a indústria da produção de minério. Nós criamos uma massa de consumidores. Nós criamos leis trabalhistas. Nós criamos um regulamento. Neste momento, não é o Estado que cria. Não são as forças sociais que criam isso. É o Estado que cria. É através do governo de Vargas. Ele cria a aposentadoria. Antes o trabalhador trabalhava a vida inteira e não tinha direito de gozar da sua velhice. Agora ele cria uma coisa chamada aposentadoria. Ele cria férias. Então depois de 12 meses trabalhados, tu tem direito a 30 dias de férias remunerado. Ele cria a chamada estabilidade. Essa estabilidade hoje existe só para funcionários públicos. O que significa? O funcionário público, depois de um determinado tempo, sei lá, 3, 5 anos, ele não pode ser demitido pelo Estado. Funcionava assim no governo provisório de Vargas, com a criação das leis trabalhistas. Depois de 10 anos de trabalho do Jairo Brum, na Rede Romana de Educação, o Jairo Brum não poderia ser demitido nunca mais. Olha que loucura. Isso acabou, tá? Essa lei, a lei da estabilidade, ela acabou com o regime militar em 1960 no Brasil. Mas ela funcionou de 1930 até 1960. Então, várias pessoas se aposentaram, né, trabalhando com a chamada estabilidade. Bom, nem tudo são rosas, queridos.
apesar de Getúlio Vargas ter criado todas essas características de Estado, criado uma massa de consumidores, criado leis trabalhistas, ter criado uma indústria e comércio, um ministério para cuidar disso, tinha muita gente que não tolerava a sua capacidade de autoritária de mandar e desmandar no Brasil. Ele governava sem Constituição, ele governava de maneira impositiva. Então, o que nós vamos ter? Principalmente em São Paulo, a elite de São Paulo vai organizar uma revolta chamada Revolta Constitucionalista, que foi esses dias agora, eles comemoram como se for uma revolução, a Revolução Constitucionalista. É mais ou menos como a gente comemora a Semana Farroupilha, feriado da Farroupilha, né? Que nós perdemos e eles comemoram a Constitucionalista que eles perderam também, né? Mas o que é essa revolta constitucionalista que a gente vai ver na nossa próxima aula? Aliás, a nossa próxima aula, que vai ser na segunda, e eu vou marcar 2 aulas. Daí eu vou marcar segunda e sexta, tá? Na semana que vem a gente vai ter segunda e sexta de aula. Então eu gostaria que vocês participassem, porque são bastante conteúdos e a gente vai poder explorar bem. A revolta constitucionalista, eu queria que tu lesse no capítulo do 28, ela vai falar sobre a capacidade de reação da elite de São Paulo, que não vai concordar com o governo autoritário e vai exigir uma Constituição de Getúlio Vargas. Tá bom, pessoal? Deu para compreender mais ou menos como funcionou? Pegaram, ficou com alguma dúvida? Anota. As suas dúvidas eu vou... Yuri, eu gostaria que tu anotasse, a gente está terminando a nossa aula, e me traz na próxima aula para a gente poder discutir. Certo? Começa a nossa próxima aula com tirando dúvidas de vocês. Falou? Boa semana para todos. Um beijão. Se cuidem. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, Sir. Tchau.